Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, gratos ao Senhor pelo privilégio de poder estar juntos em espírito para poder aprender um pouco mais da sua palavra. E hoje à noite nós iremos dar continuidade ao nosso tema, o verdadeiro sentido da vida. Por esse motivo eu convido aos irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Eclesiastes, agora no capítulo 3. E de forma introdutória nós estaremos lendo dos versículos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do nosso Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há também tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e também tempo de paz. Vamos orar, irmãos, neste momento buscando a direção do nosso Deus para a sua palavra. Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela vida e também pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque mesmo diante da calamidade que o mundo tem enfrentado, nós ainda nos encontramos em paz, porque essa tem sido a tua promessa a todos aqueles que creem. Ao mesmo tempo, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos provido a tudo aquilo que precisamos. E pedimos ao Senhor para que continue a nos abençoar, para que continue a nos fortalecer, mesmo durante esse tempo tão difícil que estamos enfrentando. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor abençoe a tua palavra. Que neste momento, embora não estejamos reunidos na tua igreja, como seria o nosso desejo, ainda assim o Senhor tem nos dado o privilégio de poder meditar, estudar, mas também ser desafiados e guiados pela tua palavra. Eu te peço para que o seu nome seja glorificado através dessa mensagem e que todos aqueles que a ouvirem possam ser edificados por ela. Essa é a oração que o teu servo faz. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, Salomão, neste capítulo, ele continua suas ponderações a respeito dos elementos da vida. E a essas alturas, a sua tentativa era simplesmente desenfrear o ímpeto dos homens com relação à sua busca intensa pela sabedoria e também pelos prazeres da vida e os bens materiais. Na verdade, a intenção de Salomão, ao trazer esses conselhos, era levar essas pessoas a compreender, e claro, nos incluímos nesse sentido, que ao invés de perder a vida na busca de sabedoria, na busca de bens materiais e até mesmo os prazeres da vida, nós, na verdade, deveríamos aproveitar aquilo que Deus tem nos oferecido por meio da sua graça. Deveríamos nos alegrar nas bênçãos de Deus, as mesmas bênçãos que Ele generosamente oferece em nossas vidas. Por isso, no capítulo 2, no versículo 24, nós o vemos fazendo a seguinte afirmação. Capítulo 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E se você se atentar lá no final do capítulo 3, agora no versículo 22, você vai perceber que ele praticamente faz a mesma afirmação. Porque ele diz o seguinte: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Mas, irmãos, embora Salomão estivesse nesse momento nos incentivando a aproveitar o melhor da vida, ao mesmo tempo, ele está nos mostrando a necessidade de nós continuarmos focados naquele que é o nosso principal propósito, que é glorificar a Deus, temê-lo e fazer a sua vontade. Já aplicamos essa verdade, né? O verdadeiro sentido da vida é temer a Deus e fazer a sua vontade. Por isso ele chegou a afirmar no capítulo 2, nos versículos, na continuidade aí do versículo 24 até 26, a seguinte questão. Nada há melhor, capítulo 2, versículos de 24 a 26, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer?
ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, irmãos, em suma, o principal objetivo, a principal verdade que está sendo aplicado para nós neste capítulo de Eclesiastes, no capítulo 3, é que Deus, ele é o maior bem, Deus é o maior bem que o homem pode ter em sua vida. E que o temor a Deus fará com que as alegrias que nós sentimos nessa vida seja apenas um prelúdio das alegrias que nós iremos desfrutar na eternidade. Eu vou repetir. Deus é o maior bem que o homem possui nessa vida. E o temor a Deus fará com que as alegrias que nós sentimos nesta vida seja apenas um prelúdio das alegrias que nós encontraremos na eternidade. E para nos convencer dessa verdade, irmãos, em primeiro momento, Salomão ele vai afirmar aqui no versículo 1 do capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E que Deus usa deste mesmo tempo para cumprir todos os seus propósitos. Então, essa é uma das verdades que está sendo aplicadas aqui. E deixe-me já explicar. Por causa do tempo, obviamente, nós não iremos conseguir aplicar todas as verdades que estão sendo implícitas aqui. Então, hoje nós estaremos analisando apenas os versículos de 1 a 8, as aplicações, os princípios, as verdades que estão sendo colocadas por Salomão. E na semana que vem nós finalizamos o capítulo 3, tá bom? Então, o que eu quero que os irmãos guardem é exatamente o que está sendo aplicado para nós neste momento. Porque, irmãos, mais uma vez, Salomão está ponderando sobre a soberania de Deus e o seu devido controle sobre tudo e sobre todos. E em seus pensamentos, Salomão ele teve a convicção que cada situação que ocorre em nossas vidas estão dentro do controle pré-determinado por Deus. Tudo o que acontece, todas as nossas experiências, até mesmo as nossas escolhas, elas são influenciadas por essas determinações, pela vontade do Senhor. E eu creio, irmãos, que o propósito de Salomão, neste momento, era mostrar para os homens que, embora nós possamos fazer planos, embora nós possamos tentar traçar aí um curso para as nossas vidas, todos nós estamos debaixo do devido controle de Deus. E que, diante dos seus propósitos, ninguém, absolutamente ninguém, pode frustrar aquilo que ele já planejou. Porque Deus, ele vai fazer com que a sua vontade venha prevalecer em nossas vidas. Por esse motivo, se torna inútil para qualquer um de nós fazer planos, traçar metas ou até mesmo tentar mostrar um rumo aí que devemos seguir. Porque Deus, ele pode tanto abençoar quanto amaldiçoar. Ele pode simplesmente dar vida ou tirar a vida. E é justamente isso que Salomão ele começa a trazer para nós. Primeiro, Deus é quem determina o tempo de nascimento, mas também o tempo de nossa morte. E isso é o que fica evidente para nós no início do versículo 2, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Meus irmãos, nós sabemos, através das Sagradas Escrituras, que Deus é o nosso Criador. Deus é quem nos concedeu a vida. E essa imagem fica muito nítida para nós ao ver lá no Éden, Deus, através do primeiro homem, dando a ele o fôlego de vida e assim, consequentemente, a todos nós. Mas em Salmo 139, versículos 13 e 14, que essa verdade fica muito mais evidente. Porque, irmãos, o salmista, nesse texto, ele vai dizer o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É incrível pensar na verdade que está sendo aplicada neste salmo, porque até mesmo os pequenos detalhes que acontecem na gestação, dos braços crescendo, dos membros crescendo, do corpo crescendo, meus irmãos, tudo isso está sendo programado por Deus. Tudo isso está debaixo do controle do Senhor. Aquela pequena semente que é colocada, ela vai germinando, ela vai crescendo, é tudo debaixo do controle de Deus. Deus é quem dá a vida. Mas se Deus é quem dá a vida, ele também tem o direito de tirá-la. E é isso que Salomão está dizendo para nós. Inclusive, em Jó, capítulo 14, versículo 5, o próprio Jó reconheceu essa questão, quando ele disse: visto que os seus dias estão contados,
contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Eu sei que para vocês tem sido um pouco temeroso essa questão do coronavírus, né? E claro, nós devemos ter, irmãos, as devidas precauções, até mesmo é natural que nós venhamos a sentir medo. Mas uma coisa que eu sempre tenho falado aqui em casa, e digo isso para mim mesmo, até mesmo para trazer consolo ao meu coração. Meus irmãos, nós iremos viver neste mundo até o dia em que Deus quiser. E independente do que possa acontecer neste mundo, nós só iremos sair dele, nós iremos apenas perder a nossa vida quando Deus assim determinar. Talvez aqueles que estejam tão preocupados em perder a vida por causa desse vírus ainda irão viver muito. Mas talvez aqueles que não estão preocupados, eles irão viver pouco. E assim vai acontecer. Mas uma coisa que você deve compreender, que você irá viver apenas até onde Deus determinar. Sejam 100 anos de vida, ou 50, ou 30, você vai viver apenas o quanto Deus determinar. E ao pensar sobre isso, meus irmãos, nós logo começamos a perceber a incoerência da vida humana. Porque, meus irmãos, nós planejamos uma vida inteira para nós, não é? Nós buscamos bens materiais, nós queremos traçar um rumo, nós fazemos planos almejando aquilo que nós iremos alcançar lá na frente, depois de muitos anos. Mas, irmãos, tudo isso pode se tornar vão se a morte chegar. Se Deus determinar que os nossos dias aqui na vida simplesmente findaram. E, infelizmente, muitas pessoas têm perdido muito tempo na busca de bens materiais, ao se entregar aos seus prazeres, imaginando que ainda vão viver muito, mas logo se surpreendem quando Deus simplesmente chama. E, irmãos, talvez essa seja a questão que Salomão está querendo dizer aqui para nós. Que nós não temos tanto tempo assim como imaginamos ter. Que talvez nós estejamos planejando uma vida longa pela frente, mas quem sabe nós possamos ter uma vida curta. E é por esse motivo que nós, em vez de estarmos focados, imaginando que ainda iremos viver 200 anos aqui na Terra, nós deveríamos viver como se estivéssemos nos últimos dias. E para isso, é mais do que necessário que nós possamos vir temer a Deus e fazer a sua vontade. Até porque, somente dessa forma, aqueles que crerem em Jesus viverão eternamente, como a palavra do Senhor bem tem nos aplicado. Continuando aí, a próxima questão que Salomão coloca para nós, irmãos, é que Deus determina o tempo de plantar, mas também o tempo de colher. E isso fica muito também evidente no versículo 2. A ideia de Salomão nesse sentido reflete aquilo que nós tratamos algumas semanas atrás. Porque baseado lá no texto de Jó, capítulo 37, através dos argumentos de Eliú, acredito que ainda esteja recente aí na mente dos irmãos, Deus, ele impõe limite aos homens. E esse limite, naquele texto de Jó, capítulo 37, você pode analisar depois para refrescar a sua memória. Deus, ele tem o controle sobre a natureza. Deus, ele tem o controle sobre a temperatura da terra, porque diz lá que ele controla o inverno, ele controla a primavera e assim por diante. E ao mesmo tempo, tudo isso Deus faz para tornar inativas as mãos de todos os homens, para que os homens reconheçam as obras do Senhor. E isso é o que o próprio Eliú afirmou em Jó capítulo 37, no versículo 7. E aqui, irmãos, é interessante falar sobre essa questão, dentro do que Salomão está colocando, porque os judeus, eles tinham a agricultura como a sua principal atividade. Na verdade, a agricultura para eles era a sua principal fonte de recursos e negócios. E embora esses mesmos judeus fossem muito experientes na agricultura, eles tinham que reconhecer que nada podiam fazer sem a ajuda de Deus. Porque se Deus mandasse a chuva, eles podiam plantar. Se Deus protegesse a colheita, eles podiam colher. E assim por diante. Então, todo homem ele precisa reconhecer que ele sozinho não pode trabalhar, mas que ele necessariamente precisa da ajuda de Deus. Até porque, meus irmãos, como já afirmado, se Deus não mandar a chuva, o que nós podemos plantar? Se Deus ele não afastar as pragas ou até mesmo controlar o tempo, como geadas, inundações, calor intenso, como que os homens podem semear aquilo que plantam? A verdade é que o homem nunca poderá trabalhar sozinho.
e todo o seu trabalho debaixo do céu apenas será recompensador se Deus estiver do seu lado. E isso é uma verdade que devemos também compreender. Porque embora nós, neste momento, pelo menos acredito que nenhum dos irmãos aí estejam trabalhando em agricultura, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho debaixo do céu só será recompensador se nós tivermos Deus do nosso lado. E, irmãos, isso é primordial para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. Porque certamente, se nós tentarmos viver ou fazer planos à parte de Deus, nós não seremos recompensados. Pelo contrário, nós iremos apenas encontrar aflição. Então, a recomendação de Salomão é que sim, tem tempo de plantar e tem tempo de semear. Mas é muito mais valoroso e proveitoso ter Deus ao nosso lado para nos oferecer uma boa colheita daquilo que fazemos, do que simplesmente tentar cavar em pedra, em terreno arenoso, onde não chove, onde não acontece absolutamente nada, e aí iremos ficar frustrados e aflitos, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Já no versículo 3, irmãos, Deus determina o tempo de matar, mas também o tempo de curar. Obviamente, nós não podemos considerar o termo matar aqui como uma permissão do Senhor para que nós possamos cometer assassinato. Até porque isso iria contradizer a sua palavra, o seu mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, quando diz que nós não podemos matar. Por isso, alguns acreditam, e aí baseado nos comentaristas bíblicos, eles acreditam que isso esteja relacionado a tempos de guerra, onde Deus permitiria a destruição dos inimigos de Israel. Ao mesmo tempo, isso também pode estar relacionado às penas de morte que são aplicadas dentro do texto bíblico. E aí me veio à mente a história de Acã e de sua família, quando eles roubam os tesouros lá de Jericó e, mediante a orientação e permissão de Deus, acabam perdendo a sua vida por causa desse grande pecado. Mas o mesmo Deus, irmãos, que permite que os homens sejam mortos, é o mesmo Deus que também cura aqueles que estão à beira da morte. Então, essa verdade também é importante para nós, porque diante de uma situação como essa que nós estamos passando, nós devemos consolar os nossos corações e, na verdade, fortalecer a nossa fé no Deus que nós servimos. Porque, irmãos, mesmo para aqueles que estão na beira da morte, ainda há esperança, se Deus assim quiser o salvar e o curar. Embora a nossa fé seja um pouco limitada, embora haja algumas situações que nós realmente devemos confessar que não temos tanta esperança, devemos, irmãos, lembrar que para Deus nada é impossível. E é exatamente isso que eu compreendo neste versículo 3, quando Salomão diz que Deus, ele determina o tempo de matar, mas também o tempo de curar. E aí me vem à memória agora a história fantástica do rei Ezequias, Porque, como os irmãos devem se lembrar, o rei Ezequias o Senhor já havia o comunicado que ele iria morrer, que os seus dias estavam findando, e aí Ezequias ora ao Senhor intensamente, ele clama a Deus, ele pede a graça de Deus, e Deus estende os dias da sua vida, dias esses, irmãos, que foi dado unicamente pelo amor e pela graça do Senhor ao seu servo. Então é isso que nós podemos fazer. Nós devemos sempre lembrar das orientações bíblicas. Se tem alguém doente, ore. Se tem alguém aflito, ore. Busque ao Senhor, peça. E Deus é o médico dos médicos. A gente sempre afirma isso, mas devemos ter fé nisso. Deus é o médico dos médicos. Embora ele determine a morte, ele também determina a vida. Ele pode estender a vida, curando, salvando, e ajudando e cuidando de todos aqueles que invocarem o seu santo nome. Então, é isso, inclusive, que podemos ver em Salmo 141, no versículo 18, porque o salmista ele diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Deus é a única esperança para aqueles que estão em perigo de morte, seja para aqueles que estão sendo julgados à morte, ou até mesmo aqueles que estão acometidos de doença. E isso também nos traz esperança com relação à própria salvação. Porque se toda a humanidade está sentenciada à morte por causa da determinação de Deus em vista ao pecado do homem, se você clamar essa noite, você pode ter a certeza que, tendo o coração contrito, arrependido e recebendo a Jesus como Salvador, o Senhor pode lhe curar, não somente das feridas físicas,
mas principalmente da ferida espiritual. E este tem sido o desejo de Deus, salvar a todos aqueles que estão condenados à morte. Mas para isso é necessário você ter fé. Dando continuidade ainda, no versículo 3, Salomão afirma que Deus determina o tempo de derribar e tempo de edificar. Salomão, irmãos, não sabia, mas neste momento ele estava de alguma forma tratando sobre aquela que seria a realidade do seu próprio povo. Porque, embora Salomão tenha sido responsável por construir o templo, alguns anos depois, infelizmente por causa da rebeldia do povo de Israel, este mesmo templo seria destruído. E isso, na verdade, se tornou uma certa rotina na história de Israel. Porque, ora o templo foi construído, ora ele era derrubado. E isso também reflete a realidade da própria nação. Porque, ora, esse povo estava exaltado por Deus, ora, este povo também era derrubado por Deus. E isso, de alguma forma, pode refletir verdades nas nossas vidas. Porque, meus irmãos, nós não devemos esquecer que entre montanhas sempre haverá vales. E é justamente à medida que nós iremos andar aí, sendo inevitável passar por esses vales, que nós precisamos do auxílio do Senhor. Que nós precisamos do Senhor ao nosso lado. E aí devemos nos lembrar daquilo que o salmista diz, né? Que estando no vale profundo, ainda assim Deus estava com ele. E embora seja inevitável não passar por esse vale, nós devemos sim convidar o Senhor para estar ao nosso lado, porque certamente é Ele que nos ajudará a subir a montanha, é o Senhor que nos exaltará. E isso de fato foi o que aconteceu na história de Israel, principalmente dentro do contexto aí da destruição da cidade de Jerusalém, dos muros da cidade, do próprio templo. Porque lembre-se que o mesmo Deus que determinou a destruição dessa cidade por meio dos babilônicos, foi o mesmo Deus que determinou o dia, a hora, o tempo específico para que os seus servos pudessem voltar e reconstruir toda a cidade. E aí já estou citando a história de Neemias, Esdras, Zorobabel e assim por diante. Então, irmãos, em algum momento a nossa construção ou as nossas vidas podem passar pelo vale, mas lembre-se que tendo a ajuda de Deus, certamente você pode ser exaltado. Já no versículo 4, Salomão ele diz que há tempos de chorar, mas também tempo de rir. E aí ligado a isso, ainda no versículo 4, há tempos de prantear e tempos de dar saltos de alegria. Ambas as situações aqui, irmãos, elas demonstram a mais pura realidade da nossa vida. Porque quantas vezes nós não derramamos lágrimas, né? Há muitos motivos aí pelos quais nós choramos e lamentamos e derramamos baldes de lágrimas, né? Podemos chorar por causa de dores, podemos chorar por causa de decepções, podemos chorar por causa de doenças, podemos chorar por causa de saudades, podemos chorar por causa da morte. Mas, irmãos, embora chorar seja uma dura realidade para as nossas vidas, o Senhor, de forma graciosa, também nos traz tempos de alegria. E é justamente isso que eu creio que Salomão estaria tentando dizer para nós, que a vida não é apenas lamento, mas há muitos motivos para sorrir, porque mesmo padecendo no pecado, Deus ainda tem nos dado muitos motivos para nos alegrarmos. E aí eu cito aquilo que seriam as palavras de Neemias, acabei de falar sobre ele, né? Neemias lá no texto de Neemias capítulo 8, no versículo 10, porque ele diz o seguinte: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, ou, neste caso, dentro da nossa realidade, suco ou refrigerante, por favor, tá bom? E envie porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia, ou esta vida, é consagrada ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias estava dizendo essas palavras dentro do contexto da restauração dos muros da cidade de Jerusalém. Os muros estavam derrubados, como nós acabamos de argumentar, né? E assim que eles finalizaram a obra do muro da cidade, ao que parece, aos judeus que estavam presentes junto com Neemias, eles fizeram um grande banquete, fizeram uma grande festa. Eles estavam de fato muito felizes. Então,
eles durante muito tempo choraram por causa da destruição da cidade. O próprio Neemias, no início do seu livro, ele pranteia diante do Senhor por causa da realidade infeliz do seu povo lá na região de Jerusalém. Mas nesse momento nós vemos o povo saltando de alegria, participando de uma grande festa, comendo, desfrutando de todas aquelas bênçãos que Deus havia lhe proporcionado, porque o Senhor era a sua força, a alegria do Senhor era a sua força. Irmãos, nós podemos tomar para nós essa aplicação, porque como eu falei, chorar é algo inevitável em nossa vida. Nós iremos em algum momento lamentar, nós em algum momento iremos derramar lágrimas, mas ainda assim a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos desfrutar das grandes bênçãos que Deus tem nos proporcionado e nos alegrar com elas. Porque assim como eu tenho falado para os irmãos, a partir do momento que você começa a focar nos motivos de tristeza, você perde a sua alegria. Então é muito melhor, mesmo durante a luta, mesmo durante as dificuldades, você focar nas bênçãos de Deus, porque certamente você tem algum motivo para se alegrar. Mesmo diante de uma situação calamitosa como essa, nós temos motivos para nos alegrar. E devemos sempre lembrar das palavras do Senhor, lá em Salmo 30, versículo 5, quando o salmista diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas é certo que pela manhã a alegria vem. Então, irmãos, essa é a realidade da nossa vida. Nós iremos em algum momento chorar, mas a certeza é que nós também teremos motivos para nos alegrar. Dando continuidade, Salomão ainda, no versículo 4, ele diz que há tempo, já no versículo 5, ele diz que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Meus irmãos, não há muita concordância sobre o que Salomão estaria tentando nos ensinar aqui. Mas eu estou propenso a aceitar a argumentação do comentarista Champlin, quando ele diz que essas pedras provavelmente estejam associadas a algum tipo de construção que os homens poderiam fazer. Lembre-se que no capítulo anterior nós vimos que Salomão ele era um grande empreendedor. Ele foi responsável por construir grandes prédios em Israel, né? O próprio templo, o seu palácio, muitas fortalezas foram construídas por Salomão durante o seu reinado. Mas, nesse sentido, talvez a pergunta ou a indagação que ele esteja apresentando para nós aqui é o que valeu de tanto esforço para construir essas construções. Porque, embora eles tenham juntado pedras para fazer essas edificações, os seus inimigos, ou quem sabe os próprios pecados da nação de Israel, espalhou todas essas pedras. E aí as perguntas seriam as seguintes: o que valeu o esforço de milhares de servos que carregaram aquelas pedras, ou quem sabe dos construtores e as suas sabedorias e os seus projetos bem elaborados? Qual o proveito ou para onde foi o investimento do rei em disponibilizar tanta riqueza e dinheiro para construir belos templos? Ao mesmo tempo, para onde foi tantas construções, ou qual foi o fim de tantas construções belíssimas que Salomão construiu ao longo do seu reinado? Nós sabemos que tudo virou pó, que na verdade tudo foi em vão. E aí a pergunta, irmãos, para nós é a seguinte: será que realmente vale a pena gastar toda a nossa vida investindo em recursos materiais, investindo em edificações, casas muito belas, mesmo sabendo que este mundo um dia ele irá ser consumido pela glória de Deus, de que esse mundo será destruído em fogo, assim como tudo aquilo que aqui está? Será que realmente vale a pena nós gastarmos a nossa vida em busca de recursos materiais que nós sabemos que um dia irão se perder? Meus irmãos, eu acredito que muito mais valoroso do que isso é realmente se atentar e buscar os meios pela fé de nós termos a certeza da nossa morada nos céus, porque lá é o nosso destino final. Por esse mesmo motivo que nós devemos nos atentar naquilo que nós estamos gastando o nosso esforço, naquilo que nós estamos gastando ou onde nós estamos gastando o nosso tempo. Nós devemos buscar as bênçãos eternas e celestiais, aquelas que duram, não aquelas que se perdem. Então, se nós estamos gastando a nossa vida para as coisas que aqui vão ficar e serão destruídas, é porque certamente não estamos valorizando aquilo que Deus tem nos prometido, que está lá no céu,
onde pelo menos espero que seja o destino final de todos aqueles que ouvem essa mensagem. Então, o resumo que Salomão estaria fazendo para nós, ou o resumo do que entendo das palavras de Salomão aqui, é que é melhor do que construir palácios na terra, é garantir por meio da fé em Cristo Jesus a nossa morada nos céus, onde nós habitaremos para sempre, já que nós temos a certeza e convicção das palavras de Cristo para nós, ao dizer que está neste momento construindo moradas nos céus. E dando continuidade, olha que interessante o próximo argumento que Salomão coloca para nós aí, ainda no versículo 5. Porque ele diz que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, mas também tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Meus irmãos, não tem como deixar de associar essas palavras de Salomão ao tempo atual que nós estamos vivendo, né? Até porque, meus irmãos, em pouquíssimo tempo nós estávamos nos alegrando dentro da igreja, os nossos abraços fraternais, e como eu tenho sentido falta do contato com os irmãos, como eu tenho sentido falta daqueles abraços que as irmãs mais idosas, mais carinhosas, sempre me davam na porta da igreja, né? Oh, meus irmãos, como eu sinto saudade de poder tocar, cumprimentar os amados, como eu sinto falta do contato físico com os irmãos. Mas, irmãos, nós sabemos que todas essas coisas aconteceram mediante a vontade de Deus. Deus nos deu tempo de abraçar, mas nesse momento devemos reconhecer que Deus, ele trouxe o tempo de afastar-se de abraçar. E essa é a mais dura e triste, mas real, mas é a realidade para nós neste tempo atual. E infelizmente isso por hora, no sentido de estarmos juntos, né, temporariamente, pelo menos assim espero eu, não será mais possível. E é por esse motivo que, mais uma vez, eu trago essa recomendação aos irmãos. Nós devemos valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado. Nós devemos valorizar mais a nossa família, aqueles que estão perto de nós, porque nós nunca sabemos quando se findará as oportunidades de estarmos ao seu lado. E aqui, meus irmãos, eu trago algo particular, né? Porque eu vim para a Bahia, eu estou longe da minha família, eles estão a quilômetros de distância. E, de certa forma, eu tenho conversado com meu pai, com minha mãe, até mesmo meus irmãos, e tenho percebido que por causa dessa pandemia, mesmo que eu quisesse me aproximar deles neste momento, eu não poderia. Porque os estados onde eles moram, em São Paulo principalmente, né, eles estão impedindo a chegada de pessoas vindo de outros estados. Então você para e pensa, tenta imaginar uma situação como essa, mesmo que eu tivesse condições, que neste momento infelizmente eu não tenho, de poder ir visitá-los, eu não poderia. Eu não poderia ter contato com eles, eu não poderia abraçá-los. Veja que coisa, que situação que nós chegamos. Mas devemos reconhecer que tudo isso está debaixo do controle de Deus. Por esse motivo, aproveite o tempo que você tem ao lado da sua família. Aproveite o tempo que você ainda tem para poder abraçar, beijar, para poder cumprimentar, para poder elogiar, para poder ensinar, para poder evangelizar. Porque nós nunca sabemos quando esse tempo vai findar. Nós nunca sabemos o quanto tempo nós ainda teremos para fazer isso. Por esse motivo, o tempo para fazer isso, para abraçar, beijar, valorizar, elogiar, evangelizar, é agora. Não podemos perder mais tempos com isso, irmãos. Precisamos fazer isso agora. Dando continuidade, ainda devemos nos atentar à próxima afirmação. Pois aqui no versículo 6, Salomão ele vai dizer que há tempo de buscar e tempo de perder. Talvez nesse momento Salomão estivesse refletindo sobre os seus negócios. Afinal, como um bom administrador, né, e principalmente aí um bom investidor, Salomão sabia que havia momentos de lucros, e aí principalmente voltado para a questão da colheita, mas também ele sabia e reconhecia que haveria tempo de perdas, até mesmo dentro dos limites que Deus colocava para a nação. E não que Salomão investisse na bolsa de valores, né? Mas ele sabia que todo empreendimento traz consigo seus riscos. Mas quem sabe, irmão, Salomão também estivesse meditando sobre outras questões, como, quem sabe, a sua própria felicidade. Porque há tempos de buscar coisas que podem nos trazer alegria,
mas infelizmente, quem sabe até mesmo por causa de escolhas erradas, decisões erradas, há tempo de perder essas mesmas coisas. E falando de perda, mesmo que seja de forma temporária, eu não poderia deixar de citar a questão do relacionamento de Salomão com a sua primeira esposa, no caso a Sulamita, lá do texto de Cântico dos Cânticos, né? Ou de Cantares, como em algumas versões. Porque, ao que tudo indica, e estou baseando as minhas ideias, principalmente dentro das mensagens que o pastor Mário Maracaípe pregou recentemente para nós, lá na conferência da nossa associação, porque ele traz uma ideia muito interessante, uma interpretação muito coerente dentro do texto de Cantares, onde diz que Salomão ele mandou buscar uma jovem, neste caso identificada como uma sulamita, para poder ali se casar com ela, sendo ela a sua primeira esposa. Mas infelizmente, no desenvolvimento da vida de Salomão, ele acabou se pervertendo por causa dos encantos de outras mulheres, como você bem sabe, também já citamos dentro desse estudo, e ele acabou perdendo, acabou se afastando do verdadeiro amor da sua vida. E aqui, irmãos, isso também nos faz pensar de que nós devemos valorizar muito aquilo que nós buscamos, né? Ou aquilo que Deus nos ofereceu. Porque, infelizmente, em alguns momentos, por causa até mesmo dos nossos pecados e até por causa das nossas escolhas, nós acabamos perdendo bênçãos, pessoas, coisas e várias outras situações por causa, infelizmente, de decisões equivocadas. E, obviamente, dentro desse sentido do controle de Deus, também devemos reconhecer que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E isso foi o que Jó também afirmou para nós, né? Ora, nu eu vim ao mundo sem nada, e também nu eu voltarei. E essa ideia fica mais do que clara, deve ficar mais do que clara para nós, porque esta é a verdadeira realidade para a nossa vida. Tudo aquilo que nós conquistamos, um dia será perdido. Tudo aquilo que gastamos a vida para ter, nós também, quando perdermos a vida, nada teremos. Então, irmãos, há tempo de buscar, mas também há tempo de perder. E aí, quase finalizando, tá bom? Nós temos o tempo de guardar e também tempo de deitar fora. Nós devemos reconhecer que há certas coisas, irmãos, que são difíceis de abandonar, né? Por exemplo, sabe aquela camisa velha que você gosta muito, que é extremamente confortável para você e que a sua esposa vive falando que vai jogar fora porque não presta mais, porque está cheio de furo? Pois bem, esse é um simples exemplo aí de coisas que nós não gostamos de deitar fora ou jogar fora, porque para nós é muito bom. Mas, irmãos, isso me lembra, neste momento, dos conselhos de minha mãe, porque minha mãe sempre falava que para vir coisas novas é mais do que necessário abandonar as coisas velhas, ou jogar fora as coisas velhas, isso que ela falava. E de certa forma, essa é a ideia bíblica que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Até porque para você poder viver em novidade de vida, você deve abandonar a sua velha vida. Para você poder trazer princípios e até mesmo mandamentos de uma forma que você possa agradar a Deus, novas práticas, vou colocar dessa forma, você necessariamente precisa abandonar as velhas práticas. Então, para você poder guardar a palavra do Senhor em seu coração, você tem que abandonar os seus velhos pecados, as suas velhas práticas, o seu velho eu. E aqui, meus irmãos, ao mesmo tempo, isso também pode nos mostrar um princípio de generosidade, porque nós devemos reconhecer que por muitas vezes nós mostramos uma postura um pouco egoísta. Para ser mais claro, nós demonstramos uma certa avareza. É claro que devemos ter prudência, uma prudência, quem sabe, como a de José, que durante os anos difíceis lá no Egito soube guardar muito bem os mantimentos para o tempo oportuno. Mas isso também não pode trazer uma justificativa ou desculpa para nós de não ajudarmos aqueles que necessitam. Então, há tempo de guardar, há tempo de fazer a poupança, tá certo? Mas ao mesmo tempo você deve disponibilizar esses mesmos recursos para ajudar aqueles que necessitam, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então aqui, nesse sentido, você tem o tempo de guardar, mas também tem o tempo de deitar fora, de lançar fora, de doar, de ser generoso com as pessoas. E aí, Salomão também vai dizer para nós, aqui no versículo, deixe-me achar, no versículo 7, que há tempo de rasgar, mas também tempo de remendar.
tá bom? Tempo de rasgar, mas também tempo de remendar. Eu acredito que Salomão não estivesse se referindo especificamente sobre a profissão aí de costureira, né? É bem provável que ele está se referindo aqui à questão de negócios, ou quem sabe uma outra atividade que ora tinha que ser desmanchado, mas ora tinha que ser costurado. E sinceramente eu não penso em nenhuma outra aplicação neste momento. Embora alguns comentaristas acreditem que isso poderia estar trazendo uma analogia para falar a respeito de relacionamentos, né? Porque seja entre amigos ou até mesmo cônjuges, né? De vez em quando nós rasgamos aí os nossos relacionamentos em conflitos. Mas aí, claro, o que se espera é que nós possamos remendar essas situações pelo amor. Então, se essa cabe uma aplicação aí para você, faça bom uso dela, tá bom? Mas, sinceramente, eu não me atrevo a argumentar ou até mesmo trazer outros princípios nesse sentido que Salomão colocou, porque realmente, irmãos, há uma certa limitação da minha parte para argumentar a respeito de tempo de rasgar e tempo de remendar. Então, dando continuidade, Salomão ele diz para nós que também há tempo de estar calado e tempo de falar, isso ainda no versículo 7. E essa talvez seja um dos princípios mais difíceis pelos quais nós podemos obedecer. E irmãos, isso aqui iria ter a necessidade de realmente disponibilizarmos muito tempo para falar, porque a Bíblia traz várias orientações a este respeito. Inclusive, nessa última semana, eu ouvi uma mensagem excelente do pastor chamado Mário Botão, que trouxe princípios importantes. Eu, quem sabe, posso até tentar recuperar essa mensagem para trazer aos irmãos. Mas eu gostaria, neste momento, de apenas alertar os irmãos quanto aos princípios que são colocados para nós através de Tiago. Então, abra sua Bíblia aí rapidamente, irmãos, lá em Tiago, capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Marque aí Eclesiastes, capítulo 3, que nós já iremos voltar. Mas veja comigo o que diz Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E claro, dentro do contexto de tempo de estar calado e tempo de falar. Pois bem, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E ainda no versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, irmãos, eu tenho, inclusive, lembrado muito deste versículo, principalmente o versículo 10 e 11 aí, né? Diante de algumas situações que tenho visto mais uma vez, infelizmente mais uma vez, por causa de política. De vez em quando nós acabamos não segurando a língua. De vez em quando nós acabamos amaldiçoando os homens, até mesmo caluniando certas pessoas, porque nós não conseguimos refrear aquilo que infelizmente é difícil, mas que deve ser controlado, que é a nossa língua, as nossas palavras. Então, a recomendação que dou aos irmãos neste momento é fazer exatamente aquilo que Tiago está orientando. Não use a sua língua, as suas palavras para caluniar, ofender. Pelo contrário, há tempo de calar. Fique caladinho se não tiver muito bem o que dizer. Aproveite o tempo para falar exatamente aquilo ou aquilo que vai trazer benefício para as pessoas, não que vai
trazer ainda mais discussões, trazer ainda mais conflitos, trazer ainda mais confusão. Então, aproveite desse princípio para fazer aquela que é a vontade de Deus para a sua vida. E, já aí no último versículo, para que a gente possa finalizar, Salomão ainda afirma que há tempo de amar e tempo de aborrecer, ou no sentido original da palavra aí, tempo de odiar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Isso envolve, irmãos, um inconstante relacionamento entre pessoas e, de fato, não seria inapropriado dizer que a relação entre os seres humanos é uma relação de amor, mas também de ódio. E, obviamente, o pecado é o causador desses conflitos, o pecado é o causador dessas dificuldades. Até porque nós devemos reconhecer que por causa dos nossos pecados, muitas vezes nós quebramos relacionamento com pessoas, seja por causa do nosso rancor, seja por causa da nossa inveja, ira, ciúmes, egoísmo e principalmente ausência de perdão. E aqui eu valorizo ainda mais a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, irmãos, nós não teríamos condições de restaurar qualquer tipo de relacionamento. Porque é justamente pela palavra de Deus que nós podemos ver princípios e mandamentos que irão nos ajudar a ter um relacionamento íntegro, estável e agradável com quem quer que seja. E se tem algo que a Bíblia nos ensina a respeito do relacionamento com as pessoas, é que sem amor, nenhum relacionamento pode ser duradouro, nenhum relacionamento pode ser possível. Por isso, mesmo que seja inevitável você em algum momento odiar aquele que está aí do seu lado, ou quem sabe outra pessoa, você precisa sim compensar esse ódio ou apagar esse ódio com o amor. Porque é isso que o Senhor espera de você e também de mim, como servo de Deus. Quanto a isso, deixe-me aplicar apenas 2 versículos aqui. Na verdade, eu vou aplicar alguns ensinos. O primeiro deles está em 1 Pedro 4,8, quando diz: Pedro, acima de tudo, porém tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E ainda, de uma forma ainda mais clara, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48, o Senhor Jesus Cristo nos ensina o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Parece que Jesus está falando exatamente dessa mesma situação que Salomão colocou, né? Há tempo de amar, mas há também tempo de odiar. Mas olha o que ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, pelo amor, todo relacionamento pode ser restaurado. E mesmo que você, como já havia falado, vier a odiar alguém, compense isso, apague isso pelo amor. E, para nós finalizarmos, Salomão, ele diz que há tempos de guerra e tempo de paz. Curiosamente, Salomão foi um dos Salomão foi um dos poucos reis que desfrutaram de tempos de paz durante seu reinado. Na verdade, há uma indicação muito forte que poucos inimigos tiveram para ele combater, para ele lutar ao longo do seu reinado. Talvez um pouco mais lá no final, através de Jeroboão, mas resumidamente o reino de Salomão desfrutou de muita paz, principalmente relacionada a essa questão dos seus inimigos. E é curioso ele dizer que há tempos de guerras e tempos de paz. E talvez aqui ele estivesse associando aquela que foi a realidade de Davi, seu pai, que foi um homem envolvido em guerras, e agora a sua própria realidade, que havia tempos de paz, e parecia uma paz duradoura, e pelo menos assim foi durante o seu reinado. Mas também, eu creio que Salomão, de alguma forma, estaria preparando aqui o seu povo. Porque, irmãos, nós devemos reconhecer que em alguns momentos nós desfrutamos de uma paz tranquila, parece duradoura, permanente, que traz alegria aos nossos corações. Mas de uma hora para outra parece que vem o inimigo
e tenta destruir a nossa alegria, tenta destruir a nossa felicidade, e aí logo nós temos que levantar as nossas espadas, vestir a nossa armadura, a couraça da fé, né? Como Paulo bem nos orienta, e aí entramos na guerra. Na verdade, meus irmãos, a vida do cristão é de pura batalha, né? Todos os dias nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Mas a promessa de Cristo para nós é muito importante nesse sentido, porque ele não somente nos oferece uma paz diária e permanente, apesar do tempo de guerra, mas também ele tem nos prometido que haverá um tempo em que não teremos mais que lutar, que não haverá mais batalha contra o pecado, porque o pecado não mais existirá. E isso se dará quando nós estivermos nos céus, ao lado de Cristo. Só que mais uma vez, eu trago a lembrança de que só desfrutarão desse tempo de paz aqueles que crerem, aqueles que realmente confiarem que Jesus é o seu Salvador pessoal. Então a pergunta que eu faço para você essa noite, aqueles que me ouvem, que ainda, infelizmente, não depositaram a sua fé em Cristo Jesus, é se você já resolveu ou se ainda você está em batalha contra Deus, em guerra contra o Senhor. Porque se você não recebeu a Cristo como Salvador pessoal, você deve reconhecer que você é inimigo de Deus. E como inimigo, o Senhor te vencerá, porque a Ele ninguém pode vencer. Então é muito melhor neste momento você reconhecer a sua derrota, aceitar que você é um pecador, que você está condenado ao inferno e buscar a misericórdia de Deus, que certamente poderá te beneficiar, se você tiver fé para isso, do que continuar lutando e imaginando que pode viver uma vida à parte de Deus, tentando traçar um curso para a sua vida sem estar debaixo do controle do Senhor. E isso é exatamente todo o resumo que nós vimos dessas várias orientações que Salomão colocou para nós. Porque o resumo de tudo, meus irmãos, é que nós não podemos viver uma vida sem Deus. O que Salomão está dizendo para nós é que nós necessariamente precisamos reconhecer Deus em nossas vidas e em tudo aquilo que acontece. Até porque, como bem aplicado por Salomão, em Provérbios capítulo 16, versículo 1, o homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é dessa forma que eu gostaria de finalizar essa mensagem. Lembrando, claro, que na semana que vem nós ainda continuaremos no capítulo 3 para finalizar as nossas ideias. Mas vá comigo em Provérbios capítulo 16 e vamos ler dos versículos de 1 a 4, porque eu creio que este seja o resumo de todas as verdades que foram colocadas para nós neste primeiro tempo de Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Pois o sábio ele diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E aí voltamos a tudo aquilo que nós falamos, né? Há tempo de rasgar, há tempo de restaurar, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Todas as coisas Deus fez para os seus determinados fins. E aí vem o resultado de tudo. Até o perverso para o dia da calamidade. Então, irmãos, o que nós devemos entender dessa primeira parte, dessa primeira sessão de Eclesiastes capítulo 3, é que em vez de nós estarmos pensando em ter uma vida à parte de Deus, imaginando que podemos fazer planos, imaginando que podemos traçar uma rota aí segura, longe do Senhor, nós na verdade iremos encontrar apenas frustração, porque viver uma vida sem Deus é vaidade, é tudo em vão. Agora, se tivermos ao Senhor ao nosso lado, mesmo que Ele já tenha determinado certas dificuldades ao longo da nossa vida, ainda assim nós encontraremos alegrias, nós encontraremos bênçãos, nós encontraremos paz, porque ao lado de Deus tudo se faz agradável. Ao lado de Deus tudo pode nos oferecer alegria. E isso é o que eu espero que você encontre na sua vida. Alegria apesar das lutas. A alegria apesar do choro. Alegria e paz apesar de viver em um mundo em pecado. E isso dependerá de você e da sua fé. Vamos orar, irmãos, terminando o nosso tempo.
E, claro, esperamos que Deus possa nos oferecer uma nova oportunidade mais à frente. Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que continue trabalhando em nossos corações. De modo que, ó Deus, que nós possamos voltar a nossa atenção para o Senhor e para tudo aquilo que o Senhor representa, porque eu sei que o desejo do Senhor em nos oferecer tanto dificuldades quanto bênçãos é para que nós possamos olhar para o Senhor e reconhecê-lo como nosso grande Deus. E que isso possa ser uma verdade na vida daqueles que infelizmente ainda não creram em Jesus. E que o tempo que eles ainda têm, o tempo que o Senhor tem dado, possa ser um tempo de arrependimento e salvação. Essa é a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em vossos corações e que nós possamos esperar o melhor do Senhor e até a próxima, irmãos. Deus abençoe.